E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês 7 dicas para os novos pregadores. Eu tenho recebido bastante essa solicitação, né? Cami, como é que eu faço para pregar? Como eu posso pregar? Qual dica, né, você me dá aí sobre pregação, sobre pregar o evangelho? E hoje eu vou contar aqui para vocês o que muitos pregadores eles não contam, eles não falam. Mas eu quero que você venha ser uma pessoa grandemente usada por Deus. E o que eu vou te contar aqui no vídeo de hoje, eu gostaria muito que quando, eu comecei a minha caminhada pregando o evangelho, eu gostaria muito que alguém tivesse me falado aquilo que eu vou te falar hoje. Então esse vídeo vai ser muito importante, é um vídeo feito com muito carinho, né? E aí dentro das experiências que eu já tive, dentro de erros e dentro de acertos. A paz do Senhor Jesus, se você não me conhece, eu sou a pastora Camila Rocha, mentora de batalha espiritual, tá? E sim, eu prego o evangelho. Obviamente, se eu estou trazendo um vídeo para trazer dicas, né, para os novos pregadores sobre pregação da palavra, é porque o Senhor me usa pregando o evangelho, tá bom? Então vamos lá, gente, deixa um like nesse vídeo, me ajuda bastante. Comenta também, se você é um pregador de evangelho, comenta aí quais são as dicas que você tem, né, para os novos pregadores. Porque muitas vezes, né, eles estão inseguros, não sabem como fazer, têm muito medo de errar e muitas vezes até não aceitam oportunidades para ministrar a palavra do Senhor porque tem medo de fazer alguma coisa errada. Então vamos trabalhar, né, para o reino de Deus, vamos ajudar essas pessoas, vamos dar aquele empurrãozinho, tá? Deixa aí um comentário, compartilha esse vídeo, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Na palavra do Senhor, lá no livro de Marcos, capítulo 16, o versículo 15, Jesus vai dizer assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, tá? Então isso é uma ordenança, né, que nós recebemos do nosso Senhor para estarmos pregando o evangelho, né? Pregar o evangelho não é somente quando você está ali, por exemplo, né, perante uma igreja levando uma palavra oficialmente, mas em todo tempo nós precisamos pregar o evangelho para as pessoas, tá bom? Permita que o Senhor use você. Então vamos lá para a dica número 1, né? Então, quando você vai ministrar a palavra, você precisa pedir para Deus uma revelação da palavra que você vai ministrar. Então você vai orar e você vai falar: Senhor, revela a palavra para mim em nome de Jesus. E aí, gente, obviamente, se você é alguém que você quer pregar o evangelho, você precisa ter uma constância, né, de leitura e meditação dentro da palavra do Senhor. Porque se quer pregar o evangelho, precisa conhecer a Bíblia, precisa conhecer a palavra. E quando você já conhece a palavra, você já estuda, Deus ele traz para você a revelação da palavra que vai ser ministrada. Agora, se você vai pregar em um lugar que tem um tema, tá? O mais indicado é que você venha pregar dentro do tema ao qual a igreja está ali, por exemplo, fazendo uma campanha. Mas vai ter as suas exceções, tá? Vai haver algumas exceções. Por quê? Dentro do tema, Deus pode te dar a revelação de outra palavra. Então, você precisa entender o que Deus está falando com você. E peça a revelação da palavra para Deus, tá? É a dica número 1, para que a gente não venha pregar aquilo que a gente acha, mas para que a gente venha trazer uma palavra que seja aquilo que Deus quer falar para as pessoas. Talvez as pessoas vão ter uma desaprovação, mas deixa eu falar para você, novo pregador. Talvez você fica pensando: Cami, será que eu vou agradar? Será que as pessoas vão gostar? E isso é uma coisa que eu gostaria, né, de saber antes, né, no começo da minha caminhada. Mas o nosso compromisso, quando nós estamos levando a palavra, não é em agradar as pessoas, mas é em trazer aquilo que Deus quer falar para a sua igreja. Doa quem doer, goste quem gostar, quem não gostar, o problema
é todo da pessoa, né? Receba a terra porque é de graça. Dica número 2 para os novos pregadores. É você conhecer o contexto ao qual você vai ministrar a palavra do Senhor. Então, muitas vezes, você pode, receber, por exemplo, o tema de uma campanha em um versículo. O que você tem que fazer, novo pregador? Você tem que pesquisar, tá? Sobre aquele contexto do que estava acontecendo dentro daquela palavra. E não precisa, tá? Ficar comprando o esboço. Não precisa disso. Você vai lá no Google e aí você coloca estudo bíblico sobre a palavra tal. E aí você coloca a referência. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês essa palavra, Marcos capítulo 16 e o versículo 15. Se você quiser saber sobre esse contexto que tem aqui, basta você fazer uma pesquisa. Vai lá no Google e coloca estudo sobre a palavra Marcos 16, o versículo 15. E ali você vai sentar e você vai ler aquele estudo para você entender sobre o que está falando, quem está falando, para quem está falando. E ali você vai ter mais um embasamento, tá? Sobre aquilo que você vai estar ministrando, porque precisa de profundidade. Lembra que você vai pregar e as pessoas precisam entender aquilo que está sendo falado. Então, não é que você vai decorar nada. Não fica com esse negócio na cabeça. Cami, eu tenho que decorar. Cami, eu preciso decorar. Não, por quê? Porque o Espírito Santo é que vai falar por através da sua vida. Mas conheça o contexto, tá? Que você está falando. Porque não existe nada, mais constrangedor do que uma pessoa que está ministrando e ela nem sabe aquilo que está falando, tá trocando o nome das pessoas, tá? Então, assim, vamos, nos preparar antes. A pregação não é só no momento da pregação que a gente leva a palavra para a igreja, tá? A pregação, ela começa antes. A gente tem que se preparar espiritualmente e entender o quanto é sério levar a palavra de Deus, tá bom? Então, vamos lá para a dica número 3. Se você tá gostando, já vai deixando o seu like, o seu comentário, compartilha, que esse vídeo venha te ajudar e abrir caminhos para você, que eu demorei algum tempinho para poder entender essas coisas aqui que eu tô trazendo para você. Número 3, dica número 3, você vai jejuar pela pregação, você vai jejuar pela ministração. Mas aí o que eu falo para você, Não cometa, Para mim hoje isso é um erro, tá? Agora, se você se sente bem fazendo isso, você, tá? Eu falo por mim, porque eu sou muito enérgica nas ministrações que eu trago, tá? Então, assim, existe um desgaste físico, tá? Como vocês bem sabem, Às vezes, na maioria das vezes, quando eu estou ministrando, eu já coloco o microfone até um pouco longe da boca, tá? Porque eu entrego fisicamente. O que você vai fazer? Antes do dia da ministração, tá? Você vai jejuar pela pregação, tá? Somente por isso, Senhor, em nome de Jesus eu abro o jejum por essa pregação deste dia, para que o Senhor venha se manifestar, para que eu venha destravar e conseguir ministrar a palavra, para que eu tenha autoridade, unção e a igreja consiga entender o que o Senhor está falando. Então é necessário jejuar. Aí você pergunta, Cami, quantos jejum? Eu vou indicar para você mas já teve lugares que eu fui pregar que eu tive que jejuar 3 vezes e fazer propósitos espirituais, porque o lugar tinha uma batalha espiritual muito forte. Então vai depender. Então, o que acontece? O mínimo, um jejum, tá? Antes do dia, tá? Eu aconselho a você, no dia da ministração, você ter dormido bem, você se alimentar. Lógico que você não vai pregar com a sua barriga cheia com 2 kg de comida lá dentro, não, Mas você se alimentar, ter uma alimentação boa, dormir, ficar calmo e ficar tranquilo, jejuar antes. Agora, se você vê que o Espírito Santo de Deus está falando com você para você jejuar mais vezes, por aquela pregação específica, faça o que o Espírito do Senhor está direcionando você, tá bom? Dica número 4. Faça o seu esboço. Mas fica uma observação aqui. Pode ser que você não use o seu esboço. Possa ser que você faça um esboço e você não venha usar. Cami, o que é um esboço? Gente, um esboço, ele é um lembrete sobre pontos importantes da palavra que você vai trazer, sobre algumas coisas que você, não deveria esquecer naquele momento. Por quê?
A pessoa, quando é um novo pregador, às vezes no começo ela tá ali pregando, ela fica meio tímida, né? Às vezes não lembra, sabe? Dá um branco, a pessoa fica nervosa, tá levando a palavra, a pessoa fica assim ansiosa, às vezes não sabe o que dizer. O que que acontece? O esboço, ele é um centralizador dentro dos pontos importantes da pregação que você vai trazer. Mas o que que acontece? Você leva o esboço, mas saiba que às vezes você pode não usar o esboço que você fez e tá tudo bem. Por quê? Gente, o esboço que a gente leva é uma segurança a mais. É algo para estar ali. Eu hoje faço o esboço, mas eu oro e falo assim: Espírito Santo de Deus, eu fiz aqui um esboço sobre pontos importantes dessa palavra, mas a direção da pregação tá no teu espírito e no que o Senhor quiser fazer, e não no meu esboço. Porque muita gente prende no esboço, inclusive pega esboço da internet, que não foi Deus que revelou para ela pontos importantes na palavra, e leva e fica preso naquilo que está escrito ali, até mesmo por outras pessoas. Não, gente, faça o seu próprio esboço, que você leu a palavra, você meditou, você falou assim: nossa, isso aqui é importante, isso aqui é bom, eu tenho que deixar isso aqui registrado. Mas saiba que muitas vezes você pode pregar e você pode nem olhar, porque a direção está no Espírito Santo do Senhor. Faça um esboço simples, tá? Pegue palavras-chave e vai numerando. Ponto número 1, ponto número 2, ponto número 3, coisas importantes sobre aquela pregação, sobre aquela palavra, que vão nortear você dentro da pregação, tá bom? Número 5, né? Aqui é algo mais para confortar o seu coração. Muitas vezes hoje, quando nós olhamos para grandes pregadores, nós pensamos que eles começaram assim, e não foi assim. Foi um desenvolvimento que foi acontecendo durante o tempo. Se você pegar uma das minhas primeiras ministrações e você comparar com as ministrações atuais, aquelas que eu consigo trazer para o YouTube, porque nem todo lugar eu consigo gravar, nem todo lugar, né, eu posso pegar o áudio da pregação e compartilhar, mas uma ou outra eu trago para o YouTube, tá? Depende muito da ocasião e se eu posso fazer isso, porque tem coisas que são particulares para determinadas igrejas, então eu não trago, tá? E, enfim, protocolos, tá? Agora, você precisa saber que tem um desenvolvimento, tá? Aqui, a dica número 5 é para você ficar tranquilo, você não ter vergonha, você não ficar se cobrando, você não ficar se comparando, você não ficar copiando outros pregadores, porque tem muito disso. E o que que acontece? Talvez você olhe alguém e você fala: Deus, eu queria pregar assim. E às vezes você fica copiando. Isso não é legal. Precisa ver qual é o jeito e a forma que Deus ele usa você, tá? Então, se você pegar hoje uma ministração minha antiga, é totalmente diferente das ministrações de hoje. Por quê? Porque foi um desenvolvimento. Como eu fui ministrando, pregando muitas vezes, e aquilo foi se repetindo, a gente vai tendo ali, né, um desenvolvimento, tá? Então é diferente a forma que eu pregava antes da forma que eu prego agora. E talvez daqui a alguns anos também esteja diferente, porque é algo que vai crescendo. Então talvez se você pregou uma vez e falou assim: Cami, foi horrível, não foi bom. Saiba que eu já tive ministrações minhas que eu falei: meu Deus do céu, eu acho que não foi legal, acho que não foi bom, acho que eu não vou tentar de novo. Mas quando Deus ele te entrega algo para você fazer, você precisa continuar fazendo. Você vai aprendendo sobre coisas que são importantes também durante a pregação, tá bom? Então não se cobre tanto. Saiba que você vai melhorando. Você vai pregando, você vai melhorando, você vai pregando, você vai melhorando, tá bom? Você vai desenvolvendo, tá bom? E talvez eu falo com alguém hoje que fala assim: Cami, na minha igreja eu não tenho oportunidade de levar a palavra do Senhor, eu gostaria de levar a palavra do Senhor, eu já passei por isso. Esse foi um dos motivos de eu ter aberto o canal, porque muitas vezes o Senhor me entregava muitas coisas para dizer e nem sempre tinha oportunidade. Então, quando nem sempre tinha oportunidade, a gente cria a oportunidade, né? Porque quando Deus te entregar algo, você tem que executar. Então, faça aquilo que o Senhor está ordenando você de um jeito ou do outro. Se não dá para entrar pela porta, a gente entra pelo teto, tá bom? Então, vocês já estão entendendo, né? Estou falando aqui sobre uma referência da palavra do Senhor. Vamos lá, gente. Número 6 aqui, tá?
Dentro da pregação, não coloque o foco em você, coloque o foco em Jesus, tá? Então, assim, é extremamente desagradável quando uma pessoa está levando a palavra do Senhor e ela só fala dela. Eu isso, eu aquilo, eu fiz, eu isso, eu aquilo, eu. Conta sobre os seus problemas, conta sobre suas dificuldades, fala sobre que ela é isso, ela é aquilo, ela é isso, ela é aquilo. Então, o que acontece? Você pode, dentro da pregação, trazer experiências suas? Pode. Você pode falar alguma coisa sobre você para ali fortalecer a fé dos irmãos, né? Para que as pessoas vejam os milagres que Deus fez na tua vida e falar, dar ali pequenos testemunhos, né? Coisas que não vão comprometer o andamento da palavra, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa não sabe mais o que dizer, ela começa a falar, e aí ela coloca, né? Eu vou falar sobre o meu testemunho, eu vou falar sobre a minha vida, isso, aquilo, outro. Eu acredito sim que os testemunhos sejam bons e eles também sejam válidos. Mas quando durante toda uma pregação a pessoa só fala daquilo, fica algo meio cansativo para quem está ali recebendo, porque foi ali para receber a palavra do Senhor, tá? Então, assim, gente, existe uma linha de equilíbrio. Eu trago algumas coisas nas minhas ministrações sobre experiências, sobre coisas que vivi e passei, sim, mas é tudo com um equilíbrio, tá? É uma pincelada, trazendo algo, um testemunho pequenininho de algo que tenha ligação com a palavra que está sendo trazida também, tá? Então, dentro da pregação, a gente não pode se perder. A pregação, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Ela precisa ter uma introdução, precisa ter um desenvolvimento e uma finalização, para que a pessoa que está ouvindo entenda realmente sobre aquilo que foi falado no culto, tá bom? E a dica número 7 é que no momento da pregação, é momento de pregação. Então, o que acontece? Existem pessoas que usam este tempo de pregação para entregar muita revelação. E aí você pensa, suponhamos que a pessoa recebeu 50 minutos para pregar, ela pega 35 a 40 minutos para ficar entregando revelação. E aí isso compromete o andamento da palavra do Senhor. Porque o que acontece, tá? Isso vai ser protocolo de cada igreja, cada lugar vai ser diferente. Mas o que a gente precisa entender é que naquele momento, né, não é um momento de a gente estar entregando muita coisa, né? Pode entregar depois, pode falar para a pessoa, olha, né, se você vê alguém que Deus está te entregando algo, olha, você e você. Depois da ministração, eu quero que vocês venham aqui, eu tenho algo da parte do Senhor para entregar, tá? Mas pregadores que passam mais da metade do tempo da pregação entregando coisa, isso, aquilo, levanta, isso, aquilo, outro, sai, né? Às vezes até manifesta um demônio ali no meio da pregação. E aí quando você for ver, o tempo já passou. Por quê? Porque o tempo ele é breve. Então o que eu tenho buscado fazer é foco na palavra. Deus me entrega revelações durante a palavra, sim, mas no geral são coletivo para toda a igreja, é uma direção para toda a igreja. Então eu estou entregando algo que é para toda a igreja, tá? Raros casos, e sim, eles podem acontecer, de durante uma pregação você parar para falar com uma pessoa em específico, mas parar para falar com 20, 30 pessoas durante uma pregação vai comprometer muita coisa, tá? Por quê? Porque o foco é a palavra do Senhor, tá? Então, hoje eu trouxe essas dicas aqui para vocês. São coisas que eu gostaria muito de ter ouvido no começo da minha caminhada, porque eu não sabia como fazer, mas aí Deus tinha me entregado uma promessa de que eu seria ministra da palavra e eu abracei aquele desafio e eu fui aprendendo, tá? Teve muitos dias que eu fui ministrar e que não foi aquilo que eu esperava. Teve outros dias que eu fui ministrar que foi muito mais do que eu esperava. Por quê? O conhecimento, a revelação, o impacto de uma pregação não é por causa do pregador, mas é porque Jesus se manifestou. E quando Jesus ele se faz presente dentro desse momento da pregação, ele deveria fazer parte de tudo, né? Tudo que faz dentro da casa do Senhor, o centro é o Senhor Jesus e não somos nós.
Então a gente vê como é lindo quando tem um mover sobrenatural do Senhor e saber que tem pessoas que pregam mais calmas, outras mais tranquilas, outras vão, né, mais dentro de estudos teológicos, trazendo conhecimento, outras pessoas são mais avivadas. Respeite a sua identidade e não fica tentando adulterar a sua identidade, né? Faça aquilo que está ligado com a sua essência, mesmo que as outras pessoas talvez vão olhar e vão falar, nossa, é um pouco estranho, é um pouco esquisito, mas saiba, se Deus te levantou para pregar desse jeito, dessa forma, pregue do jeito que Deus quer. Pregue da forma que Ele quer, porque a única expectativa que a gente tem que suprir nesse momento é o que Deus espera de nós, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que tenha ajudado você. Hoje tá um dia bem corrido para mim, mas eu parei aqui um pouquinho e falei, não, Senhor, eu preciso entregar isso para impulsionar os novos pregadores a ministrarem a palavra do Senhor, tá bom? Me segue lá no Instagram, meu único Instagram, @acamirocha. Por ali eu tento me comunicar com vocês um pouquinho mais, tá bom? Deixa um like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo porque me ajuda, se inscreve no canal. Caso você tenha interesse de participar do trabalho que eu faço, que é o Ministério Mentoria Dunamis, eu vou deixar o contato aqui, tá? As inscrições para este grupo, para este trabalho, vão fechar lá por volta do dia 10 de agosto, tá? Então eu encerro o pessoal que está entrando dentro das turmas para poder ali fazer os procedimentos, né, procedimentos que são padrões dentro do grupo. Caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui as informações, vou deixar o contato para você saber informações. Caso você não possa, tá, estar participando deste trabalho, neste canal aqui sempre haverá conteúdo gratuito, tanto de batalha espiritual, quanto de ensinamento, quanto do profético, quanto de revelação e tudo aquilo que Deus ele ordenar, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui, um grande abraço. Talvez você fale assim, Cami, mas eu acho que eu não vou pregar agora. Mas guarda o que você está ouvindo aqui, porque um dia você vai lembrar disso e vai te abençoar já. Você já ter, né, conhecimento sobre essas dicas aqui. Vai ser muito bom para você, talvez até em um futuro, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.